falso sobre número atômico, número de massa e massa atômica. O número atômico Z é determinado pela quantidade de prótons no núcleo. É verdade, isso é verdade. O número de prótons no núcleo é o que determina o seu número atômico. E a segunda afirmação, o que é que diz? A segunda afirmação diz que dois átomos de elementos diferentes podem ter o mesmo número atômico. Não. O átomo de números diferentes tem números também diferentes, números atômicos diferentes. Um F aí. O número de massa A é a soma de prótons. Não. O número de massa de um átomo é a soma dos prótons e dos nêutrons. O número de elétrons não soma no número de massa. A massa do elétron ele é desprezível. Então é falsa essa afirmação. Essa afirmativa. A equação A igual a Z mais N permite calcular o número de nêutrons de um átomo. Pode sim. Se for, a gente isola o N e pode sim se calcular sim. Se você tem um número de massa e tem um número de atômico, um número de massa 8, um número atômico 4, igual a 4 mais N. Aí você faz o que? Você puxa o 8 para lá, né? Menos N igual a menos 8 mais 4. Multiplicando por menos 1, dá N igual a 8 menos 4 e N igual a 4, que é o número de nêutrons. Portanto, dá sim, e essa é verdadeira, essa afirmativa. A unidade de massa atômica, equivale a 1/12 da massa de carbono menos 12. É verdade, essa quinta é verdadeira. A massa atômica mostrada na tabela periódica considera apenas os isótopos mais abundantes. Verdadeira. Para calcular a massa atômica média, multiplicamos a massa de cada isótopo por sua abundância e dividimos por 100. É verdade. A massa atômica leva em conta a massa dos elétrons, mas sua contribuição é desprezível. Verdade. O oxigênio menos 16 é o isótopo mais abundante do oxigênio, certo? O número de massa do isótopo sempre coincide exatamente com sua massa atômica. Assim, o número de massa é neutro mais prótons. E o número da massa atômica é neutro mais prótons mais elétrons. Mas só que essa resposta, assim, ela é falsa, mas que a massa do elétron, ela é desprezível. Ao número de massa, ela não vai ter casas decimais. E o número atômico, da massa atômica, ela vai ter casas decimais. Essa é a diferença. Portanto, a gente vai botar falso. Vamos resolver aqui. Tem um bocado de... O número 1 é verdadeiro. O número 2 é falso. O número 3 é falso. O número 4 é verdadeiro. O número 5 é verdadeiro. O número 6 é falso. A gente errou os 6. A massa atômica na tabela periódica é uma média ponderada de todos os isótopos naturais. O que foi que eu fiz aqui? A afirmativa é: a massa atômica mostrada na tabela periódica considera apenas os isótopos mais abundantes. A massa mostrada na tabela periódica considera apenas isótopos mais abundantes. A massa atômica na tabela é a média ponderada de todos os isótopos naturais. Então, é falso.
Já o sétimo, esse é exatamente o método de cálculo da massa atômica média, mostrando no exemplo. O 8, embora teoricamente considere os elétrons sua massa tão pequena que não afeta significativamente o resultado. O 9, conforme a tabela, o oxigênio menos de abundância, está certo. E o 10º, o número de massa é um inteiro, soma do próton e do nêutron, enquanto o número da massa atômica é um valor médio que pode ter casas decimais. Então, tem essa diferença. Observação: as questões abordam desde o conceito básico, número atômico de massa, até cálculos mais complexos, massa atômica média. Atenção especial às diferenças entre o número de massa atômica e o ponto comum da fusão. O exercício: